Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird. Hoje, dia 31 de outubro. O Ibovespa ele fechou em leve queda ontem de 0,1%. O dia ele foi marcado por declarações do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, afirmando que há um consenso dentro do governo sobre a necessidade de medidas de corte de gastos, embora não tenha dado nenhuma previsão para que as medidas sejam anunciadas. Os destaques positivos na Bolsa Brasileira foram os papéis mais cíclicos, como por exemplo CVC, Carrefour e Magazine Luiza, repercutindo o fechamento dos juros futuros. VEG ficou na ponta negativa após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre da companhia. Nesta quinta-feira, os destaques da agenda econômica serão o índice, né, de custo de emprego nos Estados Unidos referente ao terceiro trimestre, o PMI de manufatura caixin de outubro na China e dados de inflação ao consumidor de outubro na zona do euro. E também pela temporada de resultados continuam tanto aqui no Brasil como também no cenário internacional. Falando sobre a renda fixa, as taxas futuras de juros encerraram a sessão de ontem com um fechamento ao longo da curva. No Brasil, dados do CAGED apontaram a abertura de 247 mil vagas de emprego em setembro, demonstrando que o mercado de trabalho segue aquecido, o que é visto pelo mercado como um sinal de que a política monetária permanecerá restritiva. No campo fiscal, membros do governo sinalizaram para um acordo de redução de despesas, contribuindo com o movimento de redução das taxas. E falando sobre os mercados globais, nesta quinta-feira, os futuros nos Estados Unidos abrem em queda após a divulgação de dados de Meta e Microsoft. Hoje, empresas como Mastercard, Intel, Apple e Amazon divulgam seus resultados do terceiro trimestre. Na Europa, as bolsas elas operam em queda e na China fecharam mistas após dados de atividade industrial mais fortes que o esperado. Falando sobre economia, o PIB dos Estados Unidos cresceu em torno de 2,8% no terceiro trimestre, em relação ao segundo trimestre agora desse ano, um pouco abaixo da projeção do mercado de 2,9%. A abertura do PIB confirmou que a economia americana segue robusta. A despesa também de consumo pessoal avançou 3,7% na comparação trimestral, acima das projeções de 3,3%. A força, né, do consumo e desse dado, ele reflete, em grande medida, a resiliência do mercado de trabalho e, nesse sentido, o setor privado nos Estados Unidos registrou uma criação líquida de 223 mil empregos em setembro, muito acima da expectativa de mercado, que era em torno de 111 mil. Os dados recentes de atividade eles são consistentes com o cenário de um pouso suave da economia americana e é projetado que o PIB dos Estados Unidos vai crescer em torno de 2,8% em 2024 e 2,1% em 2025. Na zona do euro, a medida de núcleo da inflação ao consumidor, que exclui os itens de alimentos e energia, registrou uma elevação anual de 2,7%, ligeiramente acima da expectativa de 2,6%. Os dados de inflação reforçam a visão de que o Banco Central Europeu vai reduzir suas taxas de juros de referência em 0,25 ponto percentual na próxima decisão de política monetária. No Brasil, os dados do CAGED reiteram, né, o cenário de um mercado de trabalho aquecido. O saldo de ocupações formais deve totalizar 1,82 milhão em 2024 e 1,30 milhão em 2025. E na agenda internacional desta quinta-feira, destaque para a divulgação do deflator, o PCE, nos Estados Unidos, é a medida de inflação favorita do Fed, e segundo estimativas de mercado, a medida do núcleo do deflator deve mostrar elevação de 0,3% em setembro contra agosto e 2,6% no acumulado em 12 meses.
E na agenda doméstica, por sua vez, né, atenções voltadas aos dados de mercado de trabalho, a PNAD contínuo, e resultados fiscais do setor público consolidado referentes a setembro. E em relação à PNAD contínua, as expectativas apontam para um recuo adicional na taxa de desemprego de 6,6% para 6,5%. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado, bom dia.